E aí, moçados, e aí, moçadas, tudo bem com vocês? Professor Rui na área, espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai começar um conteúdo novo, olha só que legal. A gente vai começar hoje a falar sobre os triângulos. A gente já falou dos ângulos, agora a gente vai colocar um tri na frente e a gente vai começar a falar dos triângulos. Mas o que são triângulos? São figuras geométricas chamadas polígonos. Polígono é uma palavra grega que junta duas palavras, poli, que é muitos, e gono, que é lados. Então polígono é muitos lados. O que é um polígono? Um polígono é uma figura geométrica bidimensional que ela é fechada, ela não pode ser aberta. Então a gente vai considerar que um triângulo ela vai ser a figura geométrica, o polígono mais simples que existe. Por quê? Tentem fazer uma figura feita de duas retas e fechada. Vocês não vão conseguir, vocês vão ficar como se fosse um copo aberto ou alguma coisa assim. Então se a gente pegar esse copo que está aberto, essas duas retas que vocês fizeram, e nós fecharmos ela aqui, a gente vai ter três retas que formam o triângulo. Não tem como ser mais simples que isso. Então é a figura geométrica mais simples que existe. Como está aqui na imagem, eu coloquei para vocês um triângulo ABC. E vocês podem perceber então que a gente tem o lado que vai do A até o C, que é o lado AC. O lado que começa no A e termina no B, que é o lado AB. E o lado que começa no B e termina no C, que é o lado BC. E reparem dentro do triângulo o que tem. Ora, tem três ângulos, não é verdade? Mas é óbvio. Por quê? Porque triângulo é uma palavra justamente que significa três ângulos. Triângulo, três ângulos. Por isso que essa figura recebe esse nome. Triângulo, três ângulos. E esses ângulos são chamados de ângulos internos, porque eles estão dentro do triângulo. Então, quais são os ângulos que nós temos ali? Obviamente que são os ângulos que a gente está vendo como A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, mas a gente também pode chamar aquele ângulo onde tem o A, é o ângulo BAC, começa no B, passa pelo A e sobe para o C. A gente pode falar que o ângulo B é o ângulo ABC, que começa no A, passa pelo B e sobe para o C. E o ângulo C a gente pode chamar de ACB, que começa no A, passa pelo C e depois desce para o B. Bom, gente, a partir de agora a gente vai começar a classificar. Lembra quando a gente fez com os ângulos? A gente chamou os ângulos agudo, ângulo obtuso, ângulo reto e ângulo raso, lembra? Bom, com os triângulos a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai classificar esses triângulos, só que dessa vez a gente não vai classificar uma vez só. Nós vamos classificar duas vezes. Ou seja, primeiro a gente vai classificar de acordo com os seus lados. Então eu vou olhar para o triângulo, eu vou olhar os ladinhos dele. Como é que são os lados desse triângulo? A gente vai ter três nomes diferentes para esses três lados do triângulo. Depois de classificar quanto aos lados, a gente vai olhar para os ângulos do triângulo e aí vai classificar ele de acordo com os ângulos. Então a gente vai dar dois nomes para o triângulo, um quanto aos lados e um quanto aos ângulos. É como se fosse nome e sobrenome. O meu nome é Rui Stalivieri. Então, digamos que Rui seja o meu nome quanto aos meus lados e o Stalivieri seja o meu nome quanto aos meus ângulos. Eu não sou um triângulo, mas é mais ou menos isso que é para vocês entenderem. O triângulo não vai ter um nome só, ele vai ter dois. Tá? Então a gente vai começar então a classificação com a classificação dos triângulos quanto aos lados. Vamos lá! Então vamos lá, vamos classificar os triângulos. Então eu preciso que vocês tenham com vocês pelo menos uma caneta e um papel, porque vocês têm que tomar nota, porque são 6 nomes diferentes, 3 quanto aos lados e 3 quanto aos ângulos. Então vocês têm que anotar, porque senão vocês não vão conseguir decorar ou lembrar de tudo depois na hora de fazer as atividades, tudo bem? Classificação quanto aos lados, a gente vai começar com o mais fácil deles, eu vou botar aqui na tela, que é o triângulo equilátero. É tudo junto, equilátero é uma palavra feia, se preparem para palavras feias, vai ter várias nesse vídeo. Mas o que significa equilátero? Equilátero é uma palavra latina que mistura também duas palavras, equi, que significa igual, e látero, que significa lado. Látero, equilátero, é bem italiano, né? Então, equilátero, lado igual. O que significa? Um triângulo equilátero, ele vai ter então os três lados iguais, com a mesma medida. Tal qual esse nosso triângulo que eu coloquei aqui na imagem. Olha só, olha para ele. Ele tem os três lados iguais. O que me diz que são os três lados iguais? Esses dois tracinhos que tem ali, dizendo que se tem dois tracinhos, tem uma certa medida. Como os três têm os dois tracinhos, significa que todos eles têm a mesma medida. Então esse triângulo aqui, por exemplo, se eu disser que um lado é 10 centímetros, 10 metros, significa que todos os três vão ter 10 metros também. Então o triângulo equilátero é um triângulo que tem três lados iguais. É o triângulo equilátero. O nosso segundo triângulo, classificando quanto aos lados, o nome dele é triângulo isósceles. Olha, está escrito aqui embaixo, triângulo isósceles. Olha que nome horroroso, gente. Não fui eu que inventei,
vocês vão ter que estudar e entender que um triângulo isósceles é esse triângulozinho que acontece. Vocês estão vendo que os dois tracinhos têm apenas em dois lados. E no outro aqui de baixo não tem, não é verdade? Um triângulo isósceles, ele tem dois lados que são iguais, mas o outro não é igual aos outros dois, tá? Então, o equilátero tem 3 lados iguais e o isósceles tem 2 lados iguais. Então, digamos que se eu disser que o ladinho da esquerda aqui, ele vai medir 10, o do outro lado também vai medir 10, mas o de baixo não. O de baixo vai ter uma outra medida. 6, 5, não sei, tá? Então, o triângulo isósceles possui 2 lados iguais, com a mesma medida. E a nossa terceira classificação será o triângulo escaleno. É uma palavra feia também. Vamos lá, vamos revisar. O equilátero tem os 3 lados iguais. O isósceles tem só 2 lados iguais. O que vai acontecer com o escaleno? Não, ele não tem um lado igual, né? Um lado igual ao quê? O triângulo escaleno ele vai ter os 3 lados diferentes, com medidas completamente diferentes. Não pode nenhuma repetir. Então vocês podem perceber que na figura que eu coloquei aqui é um triângulo escaleno. Por quê? Porque ele tem 3 lados com medidas diferentes. A gente tem um ladinho com 1 tracinho, o outro lado com 2 tracinhos e o outro terceiro lado com 3 tracinhos. Então nenhum repete. Um é 1, outro é 2 e outro é 3. Então são 3 medidas diferentes. Então, por exemplo, eu poderia dizer que esse triângulo tem um lado valendo 10, o outro valendo 11 e o outro valendo 12. São 3 lados diferentes uns dos outros. Recapitulando. Triângulo equilátero. 3 lados iguais. Triângulo isósceles. Olha, aprenda a escrever isósceles aí, para não aparecer aquelas palavras estranhas que vocês gostam de escrever. Isósceles, 2 lados iguais. E o escaleno, 3 lados diferentes, ok? Vamos passar agora então para a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos internos. Bora lá! E então, galera, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, nós vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos internos. Bom, um triângulo sempre terá 3 ângulos, não é verdade? Por quê? Porque o nome da figura é 3 ângulos, triângulo. Se vocês achavam que os nomes quanto aos lados já estavam bem complicados, espera até chegar aqui quanto aos ângulos. Os nomes são bem feios. Vamos botar aqui na tela o primeiro triângulo. Surgiu aqui. O primeiro triângulo, ele tem 3 ângulos internos, 80 graus, 60 graus e 40 graus. Quando isso acontece, a gente tem um triângulo que tem os 3 ângulos menores que 90 graus. Observa, todos são menores que 90 graus, 80, 60 e 40. Nesse caso, a gente vai ter um triângulo que é classificado quanto aos ângulos, chamado de acutângulo. Nossa, professor, mas que nome feio, acutângulo. Eu não consigo nem dizer esse negócio. Pois é verdade. Mas acutângulo vem de ângulo agudo, seria agudângulo. Mas para ficar mais bonitinho ficou acutângulo. Porque os 3 ângulos são ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Então é fácil de lembrar. Tu olha acutângulo, tu vai ver ângulo, opa, é quanto aos ângulos. E acutângulo vem de ângulo agudo, acuto, acutângulo. Então um triângulo acutângulo é aquele triângulo que tem 3 ângulos menores que 90 graus. Observa que a gente está olhando só para os ângulos agora, a gente não está olhando para os lados. Próximo triângulo é, ainda classificando quanto aos ângulos, será o triângulo, prepara, obtusângulo. Olha que nome feio. Esse nome é legal para colocar num cachorro que vocês venham a ter, chama de obtusângulo e aí bota um apelido tipo Tutu, vem cá Tutu, obtu. Fica legal, os cachorros gostam desse tipo de coisa. Quer dizer, eles nem sabem, mas enfim. Vamos lá, segue o baile. O triângulo obtusângulo, pela palavra já dá para entender. Ângulo obtuso, obtusângulo, ângulo obtuso. Qual é o ângulo obtuso? É o ângulo que é maior que 90 graus. Perceberam que tem um ângulo maior que 90 graus ali? 130 graus. Bom, nesse caso, esse triângulo ele é um triângulo obtusângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo que é maior que 90. Obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Acutângulo tem os 3 ângulos menores que 90. Obtusângulo tem um ângulo que é maior que 90 graus. Qual que está faltando? O último, que é o triângulo retângulo. Olha, esse é bem mais fácil, né? Por que que esse triângulo se chama retângulo? Ora, reto ângulo, ângulo reto. Qual é o ângulo reto? Ângulo reto é o ângulo de 90 graus, não é verdade? Então esse triângulo é o tipo de triângulo que vai ter um ângulo de 90 graus. Observa, olha, ele tem um ângulo de 90. A gente tem um ângulo de 60, a gente tem um ângulo de 30, mas tem um ângulo de 90 graus. Se tiver um ângulo de 90, ele é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele sempre vai ter esse mesmo formatinho, ele é como se fosse uma rampa.
A gente tem o chão, que é aquele ladinho que vai do 30 até o 90. A gente tem a parede da rampa, que é aquele ladinho que vai do 90 até o 60. E tem a rampa, que vai do 60 até o 30. Todo triângulo retângulo ele vai ter o mesmo formato, porque o ângulo de 90 sempre vai fazer esse reto para depois encaixar. Recapitulando a parte de classificação quanto aos ângulos. Acutângulo é o triângulo que tem os 3 ângulos menores que 90 graus. 3 ângulos agudos, por isso acutângulo. Obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Ele vai ter um ângulo obtuso, por isso que é obtusângulo. E o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, porque não tem como ter 2. É no máximo um ângulo reto, por isso retângulo. Tá certo? Então, é isso para hoje. Usem esse vídeo, façam as atividades, que na semana que vem já vai ter outra coisa. Mas por enquanto a gente vai trabalhando aqui a classificação dos triângulos. Quanto aos lados e quanto aos ângulos. Cada triângulo vai ter 2 nomes. Um quanto aos lados e um quanto aos ângulos. Tá bom, meus amigos? Um beijo para vocês. Fiquem bem. A gente se fala, sei lá, no WhatsApp, aqui, semana que vem, não sei. Tchau. Valeu!